Boa tarde a todos os presentes. Muito obrigado, Antônio, pelo convite e pela oportunidade de estar mais uma vez dialogando com o setor produtivo, especialmente com o setor cerâmico. Queria parabenizar a SCGás pela iniciativa de promover esse encontro. Quem está ouvindo essa apresentação é uma gravação. Estou fazendo ela por contingência, se na hora H do evento ao vivo der algum problema na minha conexão, vocês já vão ter essa oportunidade de pelo menos assistir uma gravação da apresentação e eventualmente entrar em contato comigo posteriormente, se for o caso. Eu vim falar da oportunidade de aumento de eficiência energética na produção de revestimentos cerâmicos. Eu sou Agenor Denoni Júnior, atualmente professor da UFSC, mais precisamente do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, onde temos o curso de graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Química. Estou associado ao Laboratório de Energia e Meio Ambiente, o LEMA, e além disso faço parte do INCT Midas, que é uma rede de pesquisadores de diversas universidades do Brasil, onde o interesse maior é interagir com o setor produtivo para trabalhos em parceria. Os slides, eu estruturei eles no que eu chamo de tríade básica da eficiência energética, que é medir, reduzir e reciclar. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que um resultado efetivo, robusto e duradouro, esses três pilares eles precisam caminhar juntos, porque por mais que ao final o que a gente quer é reduzir o consumo energético, a gente tem aí cada linha de produção, cada produto, quem determina o custo de produção não é exclusivamente o processo em si, mas também uma coisa que eu também gosto de sempre estar falando, que é da indissociabilidade do produto, do processo e do mercado. Cada empresa tem um posicionamento de mercado, uma oferta de produto e um processo com as suas peculiaridades. Isso precisa ser respeitado na hora de empreender iniciativas de eficiência energética. Apesar de que tudo que nós iremos falar aqui nessa apresentação pode ser aplicado em qualquer caso, com algumas particularidades. Lembrando que para isso acontecer, não basta ter os equipamentos, é preciso ter pessoas competentes, e os nossos quadros das cerâmicas, eles são quadros bastante competentes e é cada vez mais necessário promover aí programas de treinamento e investimento em recursos humanos qualificados para atuar na área de eficiência energética. Começando então a falar das medições, aqui eu trago uma relação de equipamentos importantes para um trabalho bem completo aí na área de eficiência energética, começando aqui pelo um medidor de vazão de gases, É um equipamento que o ideal seria ter ele instalado em todos os sistemas térmicos das cerâmicas, principalmente os fornos, que são os equipamentos que mais gastam gás. Algumas fábricas têm realmente equipamentos instalados em todos os fornos, outras não têm, infelizmente. Uma coisa que é muito tentadora fazer o rodízio do equipamento, pegar um equipamento e de vez em quando fazer a mudança em vários equipamentos para fazer as medidas. Eu diria que para tomar cuidado, quando é muito tentador isso, e tem que tomar cuidado quando, por exemplo, quer aproveitar um equipamento que foi especificado para o forno, usar no secador. Muitas vezes a faixa de leitura ela não é compatível, Outro cuidado também que é importante ter é na hora de converter vazão volumétrica para vazão em normal metro cúbico, Precisa conhecer
a pressão e temperatura da rede do gás. Isso é um detalhe importante, né? Não é um detalhezinho, é um detalhe muito importante. Então, outro equipamento que eu trago aqui é um analisador de gases. Esse mede a composição dos gases, principalmente dos fumos de combustão e a eficiência também de queima. É muito útil para a regulagem da proporção ar-gás dos queimadores, né? No caso de forno cerâmico, um dos parâmetros mais importantes é o teor de oxigênio na zona de queima. Cada produto, um porcelanato, uma monoporosa, seja ela mate, brilhante, pode ter requisitos diferentes, teores mínimos diferentes de oxigênio na zona de queima, né? E se a gente está com um oxigênio acima do que seria mínimo, né, a gente está desperdiçando energia, né? Então é importante estar com um equipamento desse em fábrica para estar monitorando esse parâmetro. E como isso interfere diretamente aí o teor de oxigênio, ele está diretamente relacionado tanto à regulagem dos queimadores quanto à curva de pressão estática dentro do forno. Então, normalmente é importante ter associado aí a um medidor de pressão diferencial de pressão baixa, né, para justamente estar fazendo esses ajustes finos aí nos fluxos gasosos dentro do forno. Aqui também tem uma câmera termográfica, que é um equipamento que está cada vez mais popular, principalmente no pessoal de manutenção elétrica. O pessoal usa lá para medir superaquecimento de painéis, de motores, né? E para sistemas térmicos, da mesma forma. Se a gente detectar aí variações de temperatura na superfície dos equipamentos, isso pode indicar aí pontos de melhoria. Tubo de pitot e anemômetro, esses são equipamentos usados para medidas de velocidade de gases em tubulações, né, seja na entrada ou na saída dos equipamentos. É muito útil também para quando o objetivo é fazer um balanço de massa e energia bem completo no sistema. Tem aqui um contador de peças, que esse é bem popular, todas as cerâmicas têm, e ele registra a passagem das peças pelas linhas, né, antes, na entrada e na saída dos equipamentos. Esse equipamento associado a uma balança, a gente tem condições de calcular o fluxo mássico de entrada e saída dos sistemas térmicos. E um termopar, né, que também é bem popular, quase, né, todas as cerâmicas têm vários equipamentos desse e alguns têm portátil, né, e é importante nos pontos de medição de vazão, onde é usado o tubo de pitot, por exemplo, e o anemômetro medir a temperatura para justamente poder fazer os cálculos de entalpia. Aqui eu trago alguns exemplos de uso da câmera termográfica, né? Temos aqui a lateral de um secador, onde dá de ver nitidamente aqui, num verde água, uma tubulação a 150 graus, enquanto a vizinha está a 55. Nitidamente aqui a gente está com algum probleminha de manutenção no sistema de isolamento. Aqui uma lateral do forno também com as espias e aqui a região do plano dos rolos. Né? Observe em branco aqui a temperatura na faixa de 350 graus e em verde na faixa de 215 graus. Isso aqui é muito deletério para a questão dos rolamentos, né? Aqui são rolamentos que estão lubrificados e isso vai provocando aí vai acelerando a degradação desses sistemas aqui. E a foto maior que eu trago é toda uma lateral de um forno, né, onde a gente tem pontos bastante críticos aqui, a 355 graus, bastante quente nessa região, bastante quente na região do plano dos rolos, né, outros pontos aqui necessitando de manutenção, e tudo isso
o principal problema é que geram localmente aquecimento e pode comprometer não só partes móveis, partes mecânicas, mas também partes elétricas e eletrônicas do sistema dos controladores de temperatura, de queimador, enfim, e aí é um potencial fonte de pane, né? E isso pode realmente vir a dar problema. Outra dificuldade é que isso gera também um desconforto térmico na vizinhança para os operadores e eventualmente dificulta o acesso mais frequente a um equipamento que precisa de regulagem, e aí essa regulagem, o equipamento pode ficar um tempo mais prolongado em estado não desejado. Então, eu vejo como bastante importante cuidar também do conforto térmico em torno desses equipamentos que são bem quentes já, né? Nesse slide eu trago alguns gráficos que mostram como o consumo específico, né, em quilocal por quilograma varia com a vazão mássica do equipamento. Nesse caso um secador, e eu tenho aqui 2 fornos, né? O detalhe aqui é que estas variações de vazão ou de taxa de ocupação, né, ou aqui eu chamo de capacidade utilizada, então estou usando várias terminologias aqui que é o que às vezes aparece, né? Tem empresa que gosta de um jeito, tem empresa que gosta de outro jeito, mas o interessante aqui é que essa taxa de ocupação são eventos que ocorrem aleatoriamente ao longo de um dia de produção. Esses dados eles foram levantados com base no acompanhamento de meia e meia hora das linhas de produção. E a gente pode ver aqui em todos os equipamentos, né, para vários tipos de produto. Aqui a gente tem 2 tipos de produto para o mesmo equipamento. A gente tem aqui um forno, aqui a gente tem um outro forno de uma outra fábrica que varia muito ao longo de um dia a capacidade ocupada dele, né? E veja assim como muda significativamente o consumo específico. Aqui a gente tem, por exemplo, 550 kcal por quilograma, né, e sendo que o forno ele é capaz de consumir 300 kcal por quilograma. É claro que essa é uma situação muito atípica, mas aqui numa região um pouco mais usual, a gente tem também uma oscilação bastante grande. E esses eventos são bastante frequentes ao longo de um dia de trabalho, o que se reflete num consumo médio específico maior do que poderíamos eventualmente estar visualizando, né? Nessa tabela eu trago alguns dados para secador e fornos também, de 4 linhas que foi feito o levantamento. Então, e nessa coluna de oportunidade, eu estou destacando qual que seria percentualmente a oportunidade de ganho considerando a ocupação máxima observada. Então a gente percebe uma média de 8% de possibilidade de ganho em secadores e mais ou menos 5% para fornos, né? Claro que depende de linha para linha, tem linha que a oportunidade é menor, ela já está bem otimizada, tem linha que de repente precisa de uma otimização já um pouco maior. Isso muitas vezes, isso já é bem intuitivo, porque o equipamento ele precisa ficar ligado e na temperatura de set point, independente se entra ou não peça dentro dele, né? Só que quando a gente coloca esses dados na forma quantitativa e analisa sobre esse aspecto, e a gente vê o quanto de energia a gente poderia estar economizando, né, a gente vê que começa a justificar alguns investimentos, né? Em retrofit mecânico elétrico, por exemplo, já pode ajudar bastante, né? Nesse ponto. Né? Quando a gente quantifica, a coisa aparece. Quando a gente mede, a gente melhora.
Nesse outro slide, o que eu estou trazendo para vocês é o efeito do teor de oxigênio na zona de queima, né, e o efeito que isso traz no consumo específico de combustível. Aqui de novo, eu tenho aqui exemplo de 4 linhas de produção, 3 delas a gente tinha a medição do consumo de combustível, tinha um medidor de gás, e esses dados plotados num gráfico de consumo energético específico pelo teor médio de oxigênio na zona de queima, nós vemos claramente uma relação onde, aumentando o teor de oxigênio, a gente está aumentando o consumo específico daquele equipamento, né, do processo. É claro que quem determina a necessidade de oxigênio é o produto que está sendo produzido, certo? Mas se a gente está consumindo mais do que o necessário, a gente está desperdiçando energia e aí tem uma oportunidade de eficiência energética, né? Na figura 2, que nós temos aqui embaixo, aqui é a informação um pouco mais detalhada da concentração de CO e concentração de oxigênio em função dos módulos do forno. Então, por exemplo, vamos acompanhar aqui o oxigênio, que são as bolinhas azuis, né? Aqui a gente tem, daqui para trás, é a zona de queima e a zona de aquecimento do forno. Aqui já estamos na zona de resfriamento direto, onde a composição, aí, o teor de oxigênio é próximo da composição atmosférica. Mas veja como o oxigênio reduz significativamente, porque aqui nós temos queimadores, né? E essa concentração de oxigênio é na faixa aí dos 10%, né? Aqui, porque uma parte do ar que está na zona de resfriamento, ele cruza a zona de queima. Aqui a gente observa um aumento do CO, isso a gente tem que prestar um pouco atenção também, para saber se isso é falta de regulagem de queimador, né, ou se ele é fruto da decomposição de matéria orgânica da própria massa, né, lembrando que a massa, conforme a qualidade das argilas, ela tem mais ou menos matéria orgânica. E isso também é um fator que limita bastante o teor de oxigênio, a redução do teor de oxigênio no forno, porque se eu tenho uma massa que tem bastante matéria orgânica, eu vou ter que ter mais oxigênio nessa região de aquecimento para poder, num tempo curto de processo, de queima, a gente ter a completa combustão dessa matéria orgânica. Então, isso pode às vezes até atrapalhar a redução do ciclo por conta de problemas de coração negro. Então é muito importante ter esse acompanhamento do teor de oxigênio dentro do forno, né? Porque, como eu falei, é uma necessidade ter esse oxigênio, só que ter ele a mais do que o mínimo necessário é desperdício de energia. E não tem como a gente garantir um ajuste fino sem ter um bom instrumento, né, para fazer essas medições. Aqui eu trago um exemplo do que seria o reciclar a energia, né? Quanto à reciclagem. E aí, basicamente, a gente está falando de reciclar a energia proveniente dos fornos, né? Do forno para o forno. Aqui a gente está falando então do aquecimento do ar de combustão, isso já é bem clássico, né? Aquela conta de 1% de economia para cada 25, 30 graus Celsius de aquecimento, ela de fato se verifica na prática. Também tem o reciclo do ar de resfriamento direto dos fornos para os secadores ou secador de carro box. Aqui isso pode representar uma economia de 25% a 50% nesses equipamentos, né, no secador de carro box. Nesse balanço que eu estou mostrando aqui, a gente tem uma empresa, né, um forno, que tem a reciclagem do ar de combustão, aquecimento do ar de combustão,
E o resfriamento direto injeta, né, ar quente em 2 secadores de carro-box, suprindo totalmente a demanda térmica dos secadores de carro-box. E ainda sobra um pouco de energia aqui, que eventualmente poderia ser jogada para o secador, né, aumentando mais um pouquinho aí a eficiência energética. E por último, a outra oportunidade que tem de reciclagem de energia é dos fumos de combustão, é aqui da entrada do forno. Esse ar quente aqui, que nesse caso que está a 270 graus, né, ele é um ar sujo, então ele é um ar com umidade, com CO, com CO2, com alguns compostos ácidos aqui, e que não pode ser reciclado para secadores. Tem que tomar cuidado com isso, porque tem problema sério de corrosão. Mas para o atomizador, né, não tem muito problema fazer essa reciclagem, principalmente porque ao longo de todo o processo de atomização, a temperatura dos gases, em geral, não diminui abaixo dos 100 graus, e aí não tem a formação de condensação na superfície dos equipamentos. Então, é algo mais seguro, né, reciclar no atomizador do que nos secadores. E o detalhe é que a maior oportunidade de economia, podendo gerar de 10% a 14% da economia da energia gasta na atomização, é se esse ar aqui, se a distância do equipamento, do forno para o atomizador, e não só a distância, mas se for injetado como o ar de combustão das fornalhas de carvão ou de coque, que é o que acaba predominando aqui na nossa região, né? Os atomizadores sendo tocados aí a carvão ou coque. Então, e é uma combustão que acontece com um excesso bastante alto de oxigênio, de modo que o teor de oxigênio disponível aqui nessa corrente, ela é suficiente, mais do que suficiente para promover a combustão completa aí do carvão nas fornalhas e fornecer ar quente para o ATM. Tá? Uma outra possibilidade, né, é diluir, né, o ar aqui da fornalha. Na verdade, essa é a parte mais simples, só porque a gente acaba se limitando um pouco, porque nós não podemos esfriar muito o ar na entrada aqui do atomizador. Né? Em geral, na faixa de 580 a 650 graus. Né? E já a saída de uma fornalha a carvão é na faixa de 850, 830 graus. Então, tem essa oportunidade dessa diluição ser com ar quente proveniente dos fornos, que é o mais fácil, só que não dá tanta economia quanto, além disso, colocar como ar de combustão aqui. Porém, essa última opção, apesar de tecnicamente ser possível, eu nunca vi na prática uma cerâmica na nossa região com um dispositivo instalado para essa finalidade. Pode ser que faz já alguns anos que eu não visito as cerâmicas, eventualmente alguma tenha isso instalado, né, no seu parque, que eu não sei. Até se tiver alguém aí na plateia que já pensou num projeto como esse, puder dar o testemunho, seria de grande valia. E por fim, pessoal, algumas considerações finais aqui. Eu quis listar todas as oportunidades de eficiência energética que eu listei ao longo da apresentação, e aqui eu estou fazendo mais ou menos aí seguindo uma ordem de importância e prioridade. Né? A primeira delas é maximizar a taxa de ocupação dentro do forno. Isso não favorece apenas a eficiência energética, mas a eficiência do processo como um todo, facilita a estabilidade, os ajustes, a produtividade, a qualidade, então traz muitos benefícios, não só do lado energético. Aquecimento do ar de combustão, que já é super clássico, né, para as cerâmicas. Acho que não tem nenhuma cerâmica que eu visitei que não tenha esse dispositivo. Aí tomar cuidado com as oportunidades de repente aquecer ainda mais o ar de combustão, né?
Regulagem na relação de ar-gás nos queimadores. Isso é um ajuste que sempre tem que estar sendo revisado, revisto. São inúmeros queimadores no equipamento, né? Já é a rotina aí dos operadores de fornos fazer essas aferições, então isso é importante estar sempre verificando isso. Regulagem da curva de pressão, né? Visando aí um teor de oxigênio mínimo na zona de queima, para não ter a mais do que o necessário. Como esses parâmetros eles afetam diretamente a qualidade do produto, né? É claro que o mais importante é o produto que sai do forno, né? Mas uma vez que isso tudo esteja dominado, pensar nessas oportunidades de eficiência energética é um bom caminho, né? A reciclagem do ar de resfriamento direto para secador e carro box, né? Como depende aí de se a empresa tem ou não secador de carro box, é uma oportunidade bastante simples, né? de fazer a reciclagem. O isolamento térmico nos equipamentos, por uma questão de manutenção e aumentar a vida útil dos equipamentos sem panes ou problemas mecânicos. E por último aí a reciclagem dos fumos de combustão do forno, né, como ar de combustão do atomizador, né? Então, pessoal, seriam oportunidades de melhoria de eficiência energética. Todos esses dados, todas essas informações que eu trouxe para vocês foi fruto de dados colhidos em fábrica, né, em plantas da região sul de Santa Catarina, num esforço na época protagonizado pela SC Gás, que contratou aí os serviços do IMG e da Unesc. Na época eu trabalhava nessas instituições, e a gente fez esse trabalho junto aos clientes, né, porque a SC Gás ela estava preocupada com o uso adequado do gás, né? Se o cliente está bem, se está fazendo um uso adequado do gás, está aumentando as margens, né, do negócio, isso é bom para ambos, né? Tanto para o fornecedor de energia quanto para o cliente. Então, foi feito na época essa iniciativa e foi muito bacana, né? Percorremos aí várias cerâmicas aí da região. Meu muito obrigado pela atenção. Tá aí o e-mail de contato, quem quiser entrar em contato comigo, né? Tiver alguma pergunta que não dê tempo de fazer ao vivo no webinar, pode fazer também offline. Muito obrigado.